Boa noite, Tayan. Tudo bem? Estou começando aqui o vídeo daquela aula sobre levels na Unreal 4. Eu vou ver aqui e vou inicializar a versão 4 da Unreal. Só esperar um momento. Perfeito. Aqui, para a gente começar um novo projeto, eu vou começar um projeto que não vai ter nenhuma pré-configuração. Justamente porque o nosso foco aqui vai ser mais a parte de levels. Então eu vou vir aqui em Games, venho aqui em Próximo, e aqui eu vou simplesmente criar um projeto branco mesmo. Venho aqui em Próximo. Aqui as configurações são sobre o que você quer, digamos assim, levar junto. Não sei se você já tem conhecimento, mas a Unreal, ela trabalha com a linguagem C++. Aí o que acontece? Existe um esquema de nodes que facilita a programação do projeto para você, chamado de blueprint, que funciona como se fosse uma planta, onde você vai organizando cada quadradinho para que você possa organizar melhor a lógica do projeto. Inicialmente vamos deixar aqui no blueprint, a gente não vai mexer nisso nessa aula, mas vamos deixar aqui para que ele fique um pouco mais simplificado. Aqui nós temos as questões de qualidade, o Ray Tracing, eu acredito que você já deva conhecer, mas o Ray Tracing nada mais é do que uma função que habilita no render para que você tenha reflexões melhores, mas isso acaba deixando o seu projeto um pouco mais pesado. Então é importante que a gente saiba mais ou menos qual que vai ser a necessidade de uso do nosso projeto. Aqui é mais ou menos qual vai ser o uso do seu projeto, ou seja, se você quer desenvolver uma aplicação que seja para desktop ou console ou para mobile. Vamos deixar desktop aqui, que a gente só vai usar aqui. E esse Starter Content é relacionado se você quer o pacote inicial do que eles disponibilizam para você de recursos. Então a gente vai deixar aqui o if start content, mas se você caso não queira começar realmente do zero, você pode simplesmente vir aqui e desativar. Perfeito. Vou vir aqui em create project. Maravilha. Só esperar ele abrir aqui. Perfeito. Assim que a gente abre aqui, nós temos aqui no centro o nosso mundo 3D. E diferente do Blender, a gente usa o mouse de uma outra maneira para navegar aqui. Para usar o zoom, a gente simplesmente gira o scroll do mouse. Só que a diferença é que aqui do lado do Blender, por exemplo, o Blender ele meio que trava quando você se aproxima muito. E aqui não. Ele vai um zoom infinito, digamos assim. Então, caso você queira movimentar aqui, olha, em volta, você só dar uma olhada, você pode apertar o botão direito do mouse. Eu só peço desculpas porque o meu mouse está com os botões meio ruim. Aí de vez em quando ele faz essas seleções meio doidas aqui. Mas caso você queira navegar de fato, você aperta o botão esquerdo do mouse e vai puxando para conseguir se locomover, digamos assim, no cenário. Acontece que se você apertar o botão esquerdo do mouse e depois apertar o botão direito, você passa a conseguir fazer essa subida e essa descida. Mas como o meu mouse está um pouco ruim, assim que eu aperto o botão direito ele não dura muito tempo até começar a andar de novo. Assim, ó. Então, isso aqui é devido ao problema que eu tenho no botão do meu mouse. Feito isso, aqui dá para você explorar perfeitamente todo o cenário que você está criando. Isso daqui já é uma cena pronta, por quê? Porque aqui embaixo é onde você tem acesso a toda a pasta do seu projeto. E uma das pastas que a gente tem acesso é justamente o Start Content. Aqui no Start Content nós temos acesso a vários objetos que a própria Unreal disponibiliza para a gente. Se eu vier aqui, por exemplo, em Architecture, eles vão disponibilizar para mim uma parede pronta de 400 por 400. Para fazer isso, eu só preciso pegar aqui e jogar para cá. Perfeito. Ó. Então, eu tenho uma parede aqui, onde se eu quiser ir moldando um determinado cenário, eu posso simplesmente só ir pegando, digamos assim, olha, os pedaços do preset e ir juntando para cá. Perfeito. Isso ele é um jeito, digamos assim, um pouco mais simples da gente trabalhar com objetos que a gente já tem pronto aqui dentro.
Isso é um tipo de modelagem que a gente chama até mesmo de paramétrica. Por quê? Porque você só vai criando os pequenos pedaços como se fosse, digamos assim, um Lego e depois vai juntando. Só que nem sempre você vai trabalhar com isso. Assim, uma outra alternativa para você trabalhar com levels é você modelar o level lá no Blender, texturiza ele e traz para cá com todas as texturas. Só deixa eu dar uma olhadinha se a gravação está ok. Perfeito. Feito isso, nós temos esses recursos. Para navegar entre as pastas, você pode simplesmente clicar aqui em qual pasta você quer acessar. E aqui nós temos outras coisas, por exemplo, os blueprints é relacionado à programação. HDRI são imagens em 360 graus que você pode trazer para cá para poder fazer essa iluminação em volta. Porque imagens em 360 graus, elas geralmente são mais fiéis em termos de conseguir iluminar o seu cenário do que fontes de luz individuais. Aqui, para nós sabermos exatamente tudo que a gente tem na nossa cena, você vai acessar esse Word Outlier. Porque nesse Word Outlier você tem toda a lista de todos os objetos que você já adicionou. Então, por exemplo, olha, Floor é relacionado a esse pedaço que a gente tem aqui. Se eu pegar esse Statue, é relacionado a esse objeto aqui. Só que não dá para ver muito bem. Então, vamos clicar nele aqui. Perfeito. Maravilha. É relacionado a esse objeto aqui. Portanto, a navegação e adicionar objetos não é uma coisa muito difícil. Acontece que no Blender, por exemplo, qualquer objeto que seja uma geometria no seu cenário, nós chamamos ela de Mesh. Enquanto que aqui na Unreal nós chamamos ela de Static Mesh. Tanto é que é por isso que todos esses objetos aqui a gente chama de Static Mesh. Por quê? Porque é um tipo de objeto que ele não vai sair do lugar sozinho. Diferente de um personagem que tem um esqueleto, então ele pode se movimentar por si só. Daí a gente chama aqui na Unreal de Mesh esquelética, ou Skeleton Mesh. Perfeito. Só que aqui, olha, para que você possa estar se aprimorando um pouco mais, é importante que você entenda como é que você cria novos levels. E para criar novos levels, nada melhor do que você simplesmente vir aqui, apertar o botão direito do mouse em relação a essa parte aqui de baixo, e você pode vir aqui e criar um novo level. Só que aí é muito mais fácil você fazer isso simplesmente vindo aqui em cima, Arquivo, New Level. E aqui ele já vai te dar alguns templates de level que você pode utilizar. Por exemplo, esse default é o que vai te dar, digamos assim, a capacidade de já ter pelo menos um céu e alguma coisa ali embaixo. Isso aqui é uma tela para poder assim, perguntar se você quer salvar o conteúdo que você modificou nessa cena anterior. Eu vou pedir que eu quero salvar assim. Perfeito. E agora a gente já é trazido aqui para o novo level. Esse level está bem mais simplificado justamente porque aqui nós temos somente as luzes e temos simplesmente somente um plano aqui que é um floor. Ou seja, do tipo Static Mesh Actor. Só lembrando que no caso do Blender, tudo que está na cena 3D a gente chama de objeto. Mas no caso aqui da Unreal, tudo que está na cena 3D a gente chama de ator. Então é por isso que, por exemplo, o chão ele é o Static Mesh Actor. Por quê? Tudo que é objeto que participa da sua cena 3D a gente chama de um ator. Portanto, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse processo é explorar um pouco os objetos que a gente já tem. A parte de detalhes aqui embaixo é o que vai dar para você a todas as possibilidades de edição de qualquer objeto que você tenha no Outlier aqui. Então, se você vier aqui, olha, na parte do Skylight, o Skylight ele é simplesmente um objeto que dá a forma do seu céu. Então, por exemplo, descendo um pouco aqui, olha, você tem algumas configurações de traçado de raio, de iluminação.
Então, por exemplo, olha, isso tudo é um pouco mais avançado justamente por quê? Porque é o tipo de iluminação que você pode capturar. Mas o que importa mesmo é justamente esse Sky Sphere. Por quê? Porque é como se você estivesse dentro de um grande globo, digamos assim, com um adesivo em volta para conseguir gerar essa iluminação nesse cenário aqui. Então, a partir daqui, por exemplo, olha, o nosso Sol está apontado para lá. Se eu vier nessa opção aqui de Sun Brightness, eu posso simplesmente aumentar cada vez mais a força desse Sol. E como consequência, a minha cena também vai se iluminando mais. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a Sun Brightness, bem fraquinha. Perfeito. Posso deixar aqui um pouco mais forte. Só que aí essa parte aqui ó, do Cloud Speed é basicamente a velocidade que as nuvens vão levar para poder conseguir trafegar aqui em tempo real enquanto você estiver com o jogo executando. Cloud Opacity é relacionado ao quanto você consegue ver das nuvens ou não consegue. Se você quiser um dia bem nublado, é só deixar ele desse jeito. Inclusive, esse gerador de céu aqui da Unreal, ele tem uma boa configuração caso você crie um bom cenário aqui para não perceber essa parte do chão embaixo. Mas nós temos outras configurações também. Olha. Nós temos esse Star Brightness. Perfeito. Deixa eu aumentar aqui. É que eu acho que esse daqui ele é só relacionado a... Deixa eu só dar uma olhada na descrição dele. Ah, tá. É para as estrelas quando o Sol estiver assim mais abaixo do horizonte. Deixa eu só colocar ele um pouco mais para baixo para a gente só iluminar depois. Perfeito. Porque assim como os outros objetos, no caso de levas, você tem que sempre levar em consideração três coisas. Todo objeto na nossa cena, ele pode ser movimentado, rotacionado e escalonado. Tanto é que essa parte de transformar aqui é a parte que reúne essas três operações básicas sobre qualquer objeto 3D. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na esquerda, no Place Actors, já trouxer para cá um Cube, você pode ver que eu tenho aqui para mim, por exemplo, olha, essa seta que me permite movimentar o objeto através do cenário. Só que eu também posso fazer isso daqui através dos valores da transformação, olha. Então, localização dentro do transformação, ele é a parte que manipula justamente as configurações de localização que o objeto tem. Assim como a parte de rotação e a parte de escala, por exemplo, onde eu posso aumentar ou diminuir dentro de determinado eixo. Só que aí entra uma seguinte questão. Eu vou vir aqui, ó. Opa. Peraí, desculpe. Abro aqui. Tem esse botão aqui, que ele basicamente reseta os valores iniciais. Perfeito. Isso permite que a gente consiga estar aqui movimentando de uma maneira um pouco melhor de novo. Só que aí você percebe que a movimentação dele aqui, olha, ela está um pouco travada, certo? Ou seja, se eu trago ele para baixo, ele não vem, digamos assim, deslizando. Ele vem de um jeito que ele venha, tipo assim, meio que brecando. Por quê? Isso aqui a gente chama de snap. O snap serve para que a gente consiga ter uma certa constância na localização dos objetos, olha. Você pode ver que eu consigo deixar ele certinho aqui quando eu vou movimentar ele para cá. Porém, se eu quero desligar ele, isso, e deixar ele em meio termo aqui, é só eu vir aqui nessa parte de cima e desabilitar esse botão dessa gradezinha aqui. Agora isso me permite movimentar livremente. Posso deixar até meio encostado aqui. Perfeito. Então o Snap ele vai servir tanto para o... Porque assim, esse primeiro que eu desativei aqui, olha, ele é para movimentação. Então aqui ele está travando de novo. E eu também posso... Como é que ele sabe exatamente qual é a quantidade que ele tem que andar para chegar em algum lugar? É justamente pelo tamanho do quadradinho que a gente tem nessa grade aqui embaixo, que é o grid. Para modificar o tamanho do grid, a gente vem aqui do lado desse botãozinho aqui, olha, aqui tem esse 10, e nós podemos colocar um tamanho maior. Agora ele anda, digamos assim, olha, com snap, com uma quantidade maior.
E aqui eu só desincronizei, por quê? Porque eu já tinha movimentado ele fora do snap. Então ele sempre vai andar, digamos assim, de maneira proporcional. Aqui eu desliguei, justamente para conseguir mover para cá de uma maneira que eu tivesse um pouco mais de fluidez. Então agora eu já consigo posicionar novamente. E se eu, digamos assim, ó, habilitar o snap novamente, esse snap agora vai levar esse daqui como ponto de partida. Olha. E agora eu consigo movimentar dessa forma novamente. Assim como eu tenho um snap aqui para movimentação, eu vou ter um snap também para rotação e para escala. Se eu quiser, digamos assim, vamos vir aqui, olha, os 3 botões que nós temos aqui em cima, olha, esses 3 botõezinhos aqui eles são relacionados a colocar uma determinada seta que seja relacionada a uma determinada transformação. Então, essa primeira seta aqui é a seta de translação. Se eu vier aqui para essa parte da rotação e fazer a movimentação aqui, você vai ver que eu também estou girando, olha, de 10 em 10 graus. Por quê? Porque o snap de rotação aqui à direita determinou como se fala? Um snap de 10 graus. Mas eu posso colocar aqui que ele vai ter um snap de 90, porque isso já ajuda bastante se eu quiser, digamos assim, deitar algum tipo de objeto. Aqui nessa configuração ele não ajuda muito, mas eu posso colocar aqui nesse terceiro botão, que vai ser a escala, e eu vou aumentar aqui. Para você ver que ele também tem um snap de escala também. Olha. Mas vou deixar aqui, volto aqui para a rotação. E aqui, olha, se eu for movimentar na rotação, como ele está com snap de 90 graus lá, ele só movimenta aqui. Então eu pego aqui 45 graus. Perfeito. E caso queira desligar, é só tirar esse botão laranja para ficar livre para poder movimentar qualquer coisa. Perfeito. Assim como nós temos essas 3 operações aqui para os objetos, nós também teremos essas movimentações ali para o Sky Texture, para o Sky Sphere. Então, se eu vier aqui, por exemplo, olha, movimentar ele aqui, a movimentação não tem grande influência. O que tem mais influência aqui é a parte de rotação. Deixa eu só colocar para cá. Deixa eu ver. Ó, ele até influencia um pouco mais, mas eu acredito que esses valores aqui eles não vão servir de muita ajuda, justamente porque ele é um objeto que ele tem que ficar exatamente no mesmo lugar. Porém, se a gente vier aqui um pouco mais para baixo, só deixa eu ver aqui que eu acho que eu confundi com o do Blender. Ah, tá, desculpa. Tá aqui, olha, Override Settings. Por quê? Nesse caso, a altura do Sol ela é manipulada através desse parâmetro aqui. Então, se eu pegar aqui, olha, peraí, só deixa eu ver que eu acho que ele deve estar executando aqui. Perfeito. Deixa eu só clicar no play aqui e depois fazer um stop. Maravilha. Só um instante. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.1. Peraí, só um instante. Peraí. Tudo bem. Deixa eu colocar aqui como 0. Justamente para ver se desse jeito ele consegue... Tá. Às vezes a Unreal ela dá esses problemas mesmo. Mas aí o que a gente pode fazer? No caso aqui, olha, uma coisa muito importante que eu tenho que fazer em relação a esse level é salvar ele na minha pasta de level. Então vou vir aqui, ó, Save Current. Eu não tenho uma pasta de levels aqui, mas eu posso apertar o botão direito, nova pasta, e colocar aqui em Levels. Perfeito. Maravilha. E aqui eu já tenho, digamos assim, ó, um novo mapa. Eu posso vir aqui e tentar carregar ele novamente. Aí a gente vem para cá e tenta manipular esse valor aqui. Só deixa eu ver aqui. Deixa eu criar um novo level, só para poder ir para lá, porque de vez em quando ele também buga aqui. Deixa eu colocar aqui salvar, perfeito.
Agora aqui eu tô com um mapa completamente vazio. Eu não consigo enxergar absolutamente nada. Então a primeira coisa que eu posso vir aqui, pegar, digamos assim, olha, pegar uma luz do céu, coloco para cá. E agora, deixa eu só ver aqui, volume. Espera aí só um instante. Tá. Deixa eu colocar uma Rect Light aqui. Não. É que como não tem absolutamente nada, ele não consegue fazer nada aqui. Peraí, deixa eu excluir esse level. Que o melhor mesmo para você criar um level aqui é justamente você vindo aqui em arquivo, new level. Aí você já consegue pegar o asset para cá. Perfeito. Agora aqui eu consigo pegar o Sky Sphere. Perfeito, mas é estranho que ele não me deixa de jeito nenhum editar esse valor. Espera só um instante. Agora eu não sei se isso daqui é um problema na minha instalação ou se é um problema no próprio, digamos assim, na própria versão. Mas tudo bem, deixar isso daqui de lado, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Vamos voltar lá para o primeiro level. Deixa eu colocar aqui como não salvar, perfeito. Porque apesar disso daqui ele não estar funcionando, na verdade não é nenhuma questão de não funcionar, eu estou acostumado com a versão 5. Então aqui eu só não estou sabendo mexer aqui nessa parte. Mas isso aqui eu compenso numa outra aula que eu esteja colocando para você. Vamos lá. Eu quero mostrar para você como é que funciona agora a parte de primitivas. Porque a gente constrói o cenário praticamente adicionando geometrias aqui. E as geometrias que a gente tem disponível, é aqui na parte do básico, são justamente aquelas geometrias que a gente já tinha conhecimento lá no Blender, por exemplo. Que é o cubo, a esfera, o cilindro, o cone, etc. Só que a gente vai ter aqui, olha, duas categorias de primitivas, que é justamente o básico e o geometry. Nesse aqui, por exemplo, eu já tenho algumas coisas assim que são relativamente parecidas, só que não são exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, olha, esses objetos que eu tenho aqui, eles são objetos um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais estáveis. Eles não foram feitos assim para modificação na própria geometria. Então, por exemplo, se eu vier aqui pegar e colocar uma esfera, esse é um objeto 3D que é, digamos assim, maciço, ou seja, ele já vem com um determinado material, ele já é um objeto pronto para ter uma certa interação com o mundo. Tanto é que se eu vier aqui, olha, pego para cá, coloco ele um pouco para cima, colocar ele bem para cima aqui. Se eu descer essa parte, olha, Simulate Physics, eu posso habilitar uma simulação de física. E na parte de colisão, eu venho aqui, coloco, digamos assim, eu acho que o Physics Actor tá legal. Perfeito. Porque assim, às vezes, você pode precisar de um tipo de colisão que não é igual ao outro, por exemplo. No caso aqui, olha, vamos reproduzir esse level. Você pode ver que a bolinha ela estava no alto e, de repente, ela foi e caiu. Então, eu vou sair aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer com que essa primitiva fique embaixo da bolinha. Perfeito. E vou colocar ele aqui. Por quê? Porque eu quero agora olhar o que vai acontecer. Ó, ela conseguiu ficar exatamente por cima. Só que por mais, olha, que eu tente interagir, aqui ela já conseguiu cair. Ou seja, nós temos aqui um tipo de colisão que ele aceita, digamos assim, a interação do personagem em si. Ó. Então eu vim aqui, bati, ele conseguiu cair.
Mas justamente por quê? Porque a própria esfera, ela é um physics actor. Ou seja, tudo que é ator é elemento da nossa cena. Já esse daqui de baixo, ele tem um tipo de colisão que é um default. Ou seja, o default ele é um tipo de colisão que ele é relacionado a você, digamos assim, ser uma coisa meio passiva na cena. E nessa parte de ser passiva, eu digo em exatamente você receber, digamos assim, a colisão, mas não, digamos assim, não reagir à colisão. Diferente, por exemplo, da bolinha aqui. Ele recebe a colisão das outras coisas, porém, ele por si só, ele não fica parado quando ele recebe alguma coisa. Então, por exemplo, por mais que eu tente empurrar o cubo aqui, ele não sai do lugar. Porque ele é o que a gente chama, digamos assim, de rigid body passivo. Já a esfera, se eu bater nela aqui em determinado lugar, ela começa a se mover. Perfeito. Agora, se eu vier aqui e colocar as pré-definições de colisão do próprio cubo como um physics actor, a coisa já muda um pouquinho. E aqui ele tem até uma configuração se o seu personagem ele pode pisar por cima desse elemento. Perfeito. Ó. Porque tem uma outra coisinha também que tem que ser levada em consideração, que é justamente a questão do peso de cada objeto. Então aqui, por exemplo, ó, existe a possibilidade de eu tentar empurrar esse objeto. Só que dependendo do peso que ele tiver, fica mais difícil conseguir empurrar. Perfeito. Então, se você vier aqui nessa parte de física aqui, olha. Vamos colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui a esfera. Aqui eu tenho acesso a algumas forças. Então, por exemplo, olha. Eu posso colocar aqui um pouco mais dessa força para cá. Quando eu executar aqui, olha, ele já mudou a forma dele se comportar. Essa parte de física, ela tem toda uma outra complexidade que a gente precisa só de uma aula para poder ver essas partes. Mas, em geral, essa parte de colisão, ela é toda habilitada aqui. Então, por exemplo, essa parte de angular é relacionada à forma como ela se movimenta. Então, se eu pegar, por exemplo, isso daqui, eu entendi, olha. Aqui ele precisa estar também com a simulação de física ligada. E aqui eu vou colocar uma certa força angular. Perfeito. Só deixa eu ver uma coisinha aqui. A caixa de colisão dele não está muito favorável para isso. Mas a gente deixa isso daqui para a parte de colisões depois. Enfim, essa parte das primitivas você vai usar mais para isso mesmo. Ou seja, você vai construir no seu cenário de uma forma a que você vai pegando, por exemplo, aqui, olha, os elementos. E se você quiser ir colocando, digamos assim, eles no chão, você pode, digamos assim, pegar o objeto em si e apertar a tecla END do teclado. Porque aí você vai estar ali, ó, já acionando, deixando ele, digamos assim, no chão. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, coloco para cá, subo aqui e aperto o END de novo, ele já vai estar, digamos assim, nesse sentido aqui. Porém, qual que é o outro problema? No caso aqui, olha, no Blender, a gente consegue editar perfeitamente o modelo através lá, digamos assim, do módulo edição. Já esse básico aqui, ele não tem essas possibilidades de você conseguir fazer isso, pelo menos não por esse tipo de objeto. Então, se eu clicar aqui, olha, eu não encontro nenhum modo edição. Mas eu posso vir aqui nesses modes, e no mode ele está no modo select, ou seja, é como se fosse o modo objeto lá do Blender. Eu posso vir aqui, olha, nessa parte de Brush Editing. Só que essa malha, por exemplo, ela não é uma malha adequada para a gente ter essas operações que tem aqui embaixo. Então, vou voltar aqui para o Select. E para que a gente possa ter uma construção igual a gente tem lá no Blender, a gente precisa vir aqui para cá no Geometry
E aqui sim, olha, apesar de serem as mesmas formas geométricas, essas formas geométricas dão a possibilidade para você fazer algumas alterações. Então, por exemplo, se eu trouxer um cubo para cá, você pode ver que ele já vem numa configuração diferente. Ele já vem com a capacidade de você selecionar aqui, olha, os pontos. Então, o que eu vou fazer? Olha, aqui como eu estou no Select ainda, eu vou basicamente aqui, olha, pego aqui e aperto o End, ele já coloca aqui no chão para mim. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar justamente nisso e vou vir aqui, olha, no Modes, trago aqui para o Brush e Editing. E agora sim, aqui eu tenho a capacidade de manipular o meu objeto como um objeto que para poder moldar. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar somente esse vértice, eu posso movimentar ele aqui, ó. E com isso ir criando outras formas. Não se recomenda muito fazer isso pela Unreal, justamente por quê? Porque aqui é muito limitado ao que se pode se fazer. Mas digamos, nós temos uma... Como se fala? Nós temos aqui algumas operações que são básicas que todo mundo tem que dominar. Uma dessas operações é justamente a operação de extrusão. Então aqui, assim, lá no Blender, a gente separa o tipo de seleção, né? Você tem um botão para vértices, tem um botão para aresta e tem um botão para faces. Aqui basta você clicar onde você quer. Se você quer na face é aqui, quer na aresta é só clicar na aresta. E se você quiser no vértice é só clicar no vértice. Que basicamente ele já cria aqui essa forma de movimentação. Só que aí para fazer uma extrusão tem que ser sempre na face. Deixa eu ver aqui. O Blender ele permite para você fazer extrusão nas vértices, só que aqui é só nas faces. Então assim que você clica numa face, ele permite aqui, olha, Extrude. Só que aí ele te dá um aviso de que o Extrude ele só pode ser feito dentro do sistema de coordenadas local. E isso a gente já vai vendo daqui a pouco. Vou colocar aqui em Close, estou aqui no Extrude. O que eu vou fazer? Desculpa, meu mouse doido acabou saindo da região, perfeito. Estou aqui no Extrude, eu simplesmente vou puxar, e assim que eu puxar, ele já criou uma nova face aqui. Qual que é a vantagem disso? Eu posso simplesmente clicar aqui onde eu quero, olha, e ir expandindo o meu modelo justamente para isso. Então, essa operação de extrusão me ajuda bastante nesse quesito. Então, trago aqui. Perfeito. Digamos que eu queira fazer algo mais ou menos assim, como se fosse uma entrada de algum lugar. Então, eu vou fazer uma extrusão mais ou menos para cá também. Perfeito. Aí só faço um pezinho aqui. Clico aqui embaixo, trago aqui para o mesmo nível. Perfeito. Agora eu tenho, digamos assim, uma espécie de portão. Eu quero subir as faces que estão aqui embaixo, porque eu achei que ele não teve muito espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na parte do Edit, clico somente nas faces que eu desejo aqui, com o Shift, e agora eu pego a seta... Desculpa. Vem aqui, perfeito. Pego a seta azul aqui e posso subir. Só que aí o que acontece? Eu acabei perdendo essa primeira face aqui. Então eu preciso trazer todo mundo junto para isso. Aqui ele gerou essa deformação, mas eu posso, digamos, vir aqui e selecionar também. Opa, espera aí só um instante. Os vértices que estão pendentes aqui. Espera aí que eu ainda também estou pegando jeito nessa navegação, porque ela é bem diferente do que eu estou acostumado no Blender. Mas aí eu pego aqui, pego aqui, pego aqui. Opa. Maravilha. Agora eu consigo trazer todo mundo junto para cá. Só que aí o que acontece? Nem só disso você vai usar para construir o seu cenário. Todo cenário ele é feito também de, como se fala? De alguns cortes que você faz aqui em relação ao próprio objeto. Então, por exemplo, ó, aqui eu quero pegar toda essa parte aqui em volta. Quando a gente pega pelas faces, fica um pouco mais fácil, justamente para...
Deixa eu só pegar aqui, porque ele pega todos os vértices ao mesmo tempo também. Perfeito. Aí se eu decidir trazer mais para cá, para ficar mais equilibrado, maravilha. Só que assim, como eu posso deixar isso daqui um pouquinho melhor? Eu posso pegar aqui, digamos assim, a face, fazer uma extrusão, pego essa daqui também, opa, espera aí só um instante, faço uma extrusão aqui. Mas digamos que eu queira fazer uma certa abertura nessa parte aqui e aqui no centro. Como que eu posso trabalhar? Lá no Blender a gente usava um modificador que a gente chamava de modificador booleano. E esse modificador booleano ele fazia os furos de acordo com outro objeto. Nesse caso aqui a gente pode colocar um outro geometry, que é um geometry que vai conseguir fazer esses furos para a gente. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Place Actors, eu vou trazer um outro geometry que vai ser esse cilindro aqui. Vou colocar ele para cá, é um cilindro com poucos lados ainda, mas para que ele possa ficar com mais lados e mais resolução, basta que eu venha aqui na configuração dos detalhes e aumente essa parte dos lados aqui. Ó. Agora eu coloquei muito, só basta... É bom a gente trabalhar aí com escala de... Digamos assim, com uma escala com um número de múltiplo de potência de 2. Que aqui se eu descer, por exemplo, nessa parte aqui, eu sempre gosto de trabalhar ou com 64 ou com 128. Mas aqui o que eu vou fazer? Por exemplo, olha, raio externo. É basicamente o tamanho que ele vai ter aqui de largura, e quer dizer, de diâmetro, e aqui a altura. Então eu posso simplesmente vir aqui, diminuir para cá. Perfeito. E agora eu vou vir aqui na parte de rotação. Vou rotacionar isso aqui. Só que aqui eu não estou conseguindo, deixa eu ver o quanto que eu estou limitado para cá. Não, aqui ele está na movimentação livre, perfeito. Só que aí eu volto aqui para o Select. Aí eu rotaciono aqui perfeitamente. Maravilha. Vou colocar ali na posição que eu preciso. Coloco aqui, por exemplo. Não teria tanta necessidade de eu colocar ele tão grande assim. Ele só precisa realmente, digamos assim, atravessar o lugar que eu quero que ele fure. Só que agora o que acontece? Você pode ver que ele está nessa aparência meio doida. Só que ele ainda continua aqui mostrando essa parte. No caso desses objetos que são dessa parte de geometria, eles têm uma informação aqui, que é a informação do tipo do pincel, que é, por exemplo, aditiva ou subtrativa. Então, por exemplo, o aditivo ele simplesmente fica por dentro ali do objeto. Mas se eu colocar aqui ó, subtrativo, o que acontece? Ele simplesmente serve como um objeto fatiador. Então, com isso, você pode ir duplicando para, digamos assim, ir fazendo cada vez mais detalhes no cenário. Se eu decidir, digamos assim, olha, vou pegar aqui, ó, cilindro. Vem aqui, eu quero simplesmente duplicar ele. Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. Venho e coloco nesse outro lado aqui também. Deixa eu navegar até lá. Perfeito, ó. Então a gente já está complementando. Agora eu vou fazer mais um Ctrl V aqui. Eu quero colocar um no centro. O legal é que é uma coisa que você pode fazer, digamos assim, de forma dinâmica, olha. Então aqui a gente tem esse tipo de efeito. Só que aqui eu quero deixar ele bem no centro mesmo. Perfeito, olha. Isso aqui é só uma das possibilidades. Porque no meio de todos esses outros objetos aqui, você tem vários outros que você pode moldar. Sem contar também que você pode manipular os vértices aqui ainda desse jeito à vontade. Então eu posso mudar aqui para o modo do Brush Editing. Pego aqui, coloco para cá. Olha. Ele vai atualizando a forma como o corte é feito em tempo real também. Se eu pegar esses dois vértices e coloco para cá, você pode ver que ele já virou uma outra coisa aqui. Ó.
Mesma coisa se eu fizer nessa parte aqui, ó. Se eu decidir baixar esses dois vértices, opa, nesse caso é mais fácil eu pegar a aresta aqui, que a aresta já vai descer perfeitamente aqui, ó. Só que você pode ver que eu estou baixando a aresta para depois que o corte começa. Mas aí ele consegue atualizar perfeitamente, justamente porque esse corte ele é feito em tempo real. Então ele consegue ficar com essa fatia aqui por cima. Peraí, desculpa. Tá meio difícil de navegar. Maravilha. Então você consegue fazer várias edições nisso daqui, simplesmente mudando a forma como os objetos estão se comportando para cá. E todos os objetos aqui, olha, do Place Actor, eles têm configurações. Por exemplo, olha, tem aqui a parte de escada espiral. Se eu vier aqui, colocar para cá, essa escada ela também tem algumas configurações. Então, por exemplo, vamos vir aqui. Número de etapas. Eu posso aumentar o número aqui, olha, para aumentar o número de degraus. E isso faz com que eu já consiga ter um modelo um pouco mais completo. Aí aqui, por exemplo, olha, deixa eu só clicar no objeto, perfeito. Eu posso aumentar o raio interior, para aumentar a forma como a escada está se comportando. Posso pegar aqui para poder aumentar isso daqui. E posso aumentar a altura também, olha. Só que aí isso daqui serve mais para jogos plataforma, onde você vai ter de fato ali uma outra movimentação. Tanto é que, perfeito. Nossa, ele teve um efeito de física ali complicado. Mas aí é que tá, olha. Agora aqui eu consigo, digamos assim, subir perfeitamente. Só que aí isso aqui vai mais servir justamente aí para jogos de plataforma, onde você vai ter que, digamos assim, subir. Aqui, como eu estou com uma movimentação um pouco mais livre, ele não tem, digamos assim, gravidade. Então aqui eu só estou, digamos assim, meio que testando. Aqui, olha que legal. Dá para eu justamente interagir com esses buracos já criados aqui. Caso você queira realmente criar um level com essa técnica aqui de fatiador. A gente chama, na verdade, esse tipo de objeto de BSP, porque ele serve simplesmente para ser só um negócio mais simples, geométrico, aonde você vai colocando ali os elementos para poder ir organizando. Bom, eu não sei o quanto eu já fui longe em relação a essa aula, então eu vou fazer o seguinte. Essa aula, como ela já está dando aqui quase 1 hora, eu já vou encerrar ela por aqui, justamente para você avaliar o quanto de conhecimento foi adquirido nessa gravação. Porque aí você pode me dar um feedback, ver se você vai precisar de mais aulas, se você precisa de mais instruções, porque tem muito mais coisas para ver aqui. Só que eu vou dar uma encerrada aqui, justamente porque já está meio tarde já. Só que aí você pode me dar um feedback depois, só para me dizer como é que foi essa aula e se esse formato funciona para você e se te ajuda, tudo bem? Então eu vou encerrá-la por aqui. Até mais.